Bom dia! Como vocês estão nesse início de dia? Eu espero que muito bem, e se não estiver, que você fique muito bem. Seja bem-vindo a mais um episódio do Sua Manhã Mais Positiva. Vocês já ouviram falar da palavra contraproducente? Contraproducente é quando algo produz um efeito, um resultado diferente do esperado, ou que prova algo ao contrário do que se tinha intenção de provar. Sabe uma coisa que é totalmente contraproducente? É quando a gente gasta muita energia, quando a gente fica lutando muito contra coisas que não estão ao nosso alcance. E o que são coisas que não estão ao nosso alcance? Coisas relacionadas ao outro. Coisas que a gente não tem controle. A gente tem controle e a gente tem até um certo poder, assim, sobre coisas relacionadas a nós, aos nossos sentimentos, às nossas atitudes. Mas em relação ao outro, a gente não tem, é zero. E quanto mais a gente luta, mais a gente sofre. Quanto mais a gente luta para que o outro seja algo que a gente queira, mais a gente vai sofrer. Mas por que a gente sofre, né? E a gente luta? Porque a gente julga. A gente julga uma coisa como boa ou ruim, a pessoa como boa ou ruim, uma atitude da pessoa como boa ou ruim. Eu vou dar um exemplo para ficar muito mais fácil para vocês entenderem. Eu vou dar um exemplo meu da minha vida, quase atual. Eu falo quase atual porque faz pouco tempo que eu tô conseguindo mudar a minha perspectiva, a minha posição, o meu olhar perante essa situação que eu vou contar pra vocês. A minha mãe, ela fuma. E eu odeio cigarro, eu não suporto cigarro. Eu olho pro cigarro e eu falo, eu julgo. Me desculpem quem fuma, mas eu ainda preciso trabalhar isso dentro de mim, mas eu julgo. Eu falo, meu Deus, por que a pessoa fuma? Ela tá gastando o dinheiro dela, ela tá ficando fedida porque cigarro é fedido, os dentes dela podem ficar amarelo, é a saúde dela, não, tipo uma lista de coisas assim que eu olho e falo, meu Deus, né? E o fato da minha mãe fumar era algo que me irritava muito e que fazia a gente brigar muito, porque ela quer fumar. E eu lutava contra ela, contra algo que era uma escolha dela, que me incomodava, que me irritava, porque era minha mãe. Eu falava assim, como assim a minha mãe fuma desse jeito? Como assim a minha mãe é comandada pelo cigarro? Na minha perspectiva, na minha visão, ela é comandada pelo cigarro, mas na dela não. Na dela tá tudo bem, tá tudo ok. Ela fuma porque ela quer, porque ela é dona de si e ela faz as escolhas dela. Mas na minha não, pra mim ela tava sendo o fantoche do cigarro. E nisso a gente entrava em conflito e eu sofri muito. Quando eu morava com ela, antes de casar, toda vez que eu via minha mãe sentadinha ali no cantinho dela, fumando, me subia um nervoso lá da raiz da planta do pé até o último fio de cabelo. E eu saía de mim, eu falava, você tá fumando de novo? Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo aí? E aquilo me irritava, e me remoía, e me irritava, e a gente brigava. Aí hoje eu olho e falo, pra quê? Eu gastei tanta energia, a gente brigou tanto, foi tão desgastante, pra quê? Ela não vai mudar por mim. E nem por ninguém. Ela só vai mudar se ela quiser. E o que eu ganhei? Passando anos e anos de raiva, anos e anos jogando na cara dela, anos e anos a gente brigando. O que eu ganhei? Nada. Hoje, eu gosto que ela fume? Não gosto. Mas também não me irrito mais tanto, desde que não interfira em mim. Por exemplo, não fume perto de mim, não fume perto da minha filha, não me deixe fedida de cigarro, que eu brigava com ela muito. Eu falava, eu acabei de tomar banho, você com esse cigarro, o meu cabelo tá fedido. Olha só. Mas assim, desde que não interfira em mim,
E a minha mãe sempre respeitou, ela nunca fumou dentro de casa, tal, porque ela sabia que ninguém gostava. Então, se ela tá lá na dela, tal, eu ainda um pouquinho assim, ainda falo assim, poxa, podia ser diferente, mas não é, mas não me dói mais, sabe? Não me machuca. Por quê? A luta é muito do ego, né? Então eu tava jogando o meu ego ali em ação, porque eu queria que ela aceitasse a minha verdade, porque a minha verdade era a melhor verdade pra ela. Nossa, santa ilusão a minha, né? Porque não é a minha verdade a melhor pra ela. A melhor verdade é a verdade dela. Se ela acha que dentro do contexto dela, dentro do filtro dela, aquilo é melhor pra ela, tá ok. E pensa aí, em quantas pessoas você se dói, você se remói, você fica lutando pra que a pessoa seja algo que você idealizou ser bom pra ela, e ela não quer, ela recusa e isso te faz sofrer. Quanta energia você já gastou ou você gasta diariamente tentando mostrar pra alguém um caminho que a pessoa não quer? E você fica ali lutando. Aí, né, teve uma vez que eu até questionei num curso que eu fiz sobre energia, né? Falando assim, tá, mas eu quero uma coisa. Se eu jogar energia pra pessoa, será que ela não vai? Falando, e o meu exemplo era justamente desse da minha mãe de cigarro, mas eu não quis falar que era esse, né? Aí a pessoa falou assim, não vai, porque a energia individual, né? O querer individual é muito mais forte do que qualquer outra energia que eu pudesse mandar pra ela, qualquer pensamento que eu pudesse mandar pra ela. Diferente de se uma pessoa quer, vamos supor, uma pessoa que tá doente. Aí a pessoa tá doente e tal, e ela quer receber um pensamento, uma oração, uma energia positiva pra ela se curar. Então vocês dois estão vibrando a energia de cura, a vibração de cura. A pessoa vai receber, vai ser top pra ela, vai ser ótimo. Mas, se for ao contrário, você tá mandando uma energia pra pessoa e a pessoa não quer, não adianta, ela não vai receber. Então, por mais, voltando ao meu exemplo, né? Por mais que eu rezasse, por mais que eu pedisse, que eu implorasse pra minha mãe uma coisa que ela não queria, isso não ia mudar. Então, a gente tem duas escolhas. Ou a gente aceita que dói menos, e essa é a pura verdade, aceita que dói menos. Ou a gente passa o resto da vida lutando contra aquilo e sofrendo, né? Ou, ainda uma outra hipótese, assim, uma hipótese mais radical, vamos dizer assim, você se afasta, segue um caminho e a pessoa segue outro. Mas se é algo, por exemplo, com a minha mãe, não tem como eu seguir um caminho e ela outro. Então, é muito mais fácil a gente aceitar a pessoa do jeito que ela é e a gente fazer as mudanças dentro da gente, porque a gente só tem o poder de fazer mudanças dentro de nós. Então, foi muito mais fácil pra mim quando eu parei de ficar enfrentando algo que eu não quero vencer. Então, é bom, às vezes, a gente encarar que a gente não vai vencer aquela luta, entendeu? Aceita a derrota, tipo, não é que você perdeu, você tá ganhando paz, você tá fazendo as pazes com você mesmo, com seus sentimentos e até com o da outra pessoa. A gente não tem o poder de respirar pelo outro, de comer pelo outro, de ir no banheiro pelo outro. Você tem? A gente tem esse poder? Não tem, né? Se a pessoa não respirar por ela, já era, ela morre. Se ela não comer por ela, não tem como a gente mastigar por ela, comer, fazer digestão por ela. Então, algumas coisas que são de atitudes que a gente pensa, não, eu posso fazer por ela, a gente tá se iludindo, porque nem sempre a gente pode. Então, é muito mais fácil que a gente focar na gente, na nossa própria evolução. Não tô falando que não é pra ajudar as pessoas, não é isso. Mas não é pra sofrer. Se a gente ficar sofrendo, a gente tá trazendo a nossa própria evolução e tá querendo carregar uma malinha que não é nossa, entendeu? Se a pessoa tem que passar por alguma coisa pra, sei lá, pra evoluir, pra crescer, ou se ela precisa achar as próprias respostas dela, ou às vezes a nossa resposta não se encaixa no contexto dela, enfim, tá tudo certo. A gente só precisa aceitar
e entender que tá tudo certo. Vai doer menos, a gente vai sofrer menos, a gente vai parar de lutar contra o nosso ego e a gente vai deixar as coisas fluírem de uma forma muito melhor. Pare de resistir, pare de lutar e aceite as coisas, às vezes, como elas são, porque a única realidade que você pode mudar é a sua, tá bom? Esse foi mais um episódio do Sua Manhã Mais Positiva. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha um dia maravilhoso.